Um dos pontos de maior repercussão no marco da primeira infância é a ampliação da licença paternidade para 20 dias, mas vários outros itens visam assegurar direitos das crianças com idade de 0 a 6 anos. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a advogada Renata Vilas Boas. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Doutora, a primeira coisa, vamos deixar claro o que é essa primeira infância, o que significa isso? Bom, essa primeira infância, ela vai da gestação, então eu vou ter a previsão com relação à gestação, até os 6 anos. Então, eu estou falando aí tanto do bebê que ainda não nasceu, como aquele que já nasceu e até os 6 anos de idade, que já seria uma criança. Então, já está assegurada desde aquele momento que a mulher já está grávida, é isso? Desde a gestação. Então, já tem essa preocupação com o bem-estar da gestante, da criança, é isso? Já, então, assim, em vários pontos faz menção à gestante, como, por exemplo, agora, se no caso da gestante ter cometido algum delito, é possível que o juiz conceda aí a prisão domiciliar para essa gestante. Ele não está assegurando o direito da gestante, é que ele está visualizando a criança que ela carrega. Agora a gente falou sobre a ampliação da licença paternidade para 20 dias. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É um marco, né? Uma novidade tanto. Ela é uma novidade porque eu saio da previsão constitucional, que são apenas 5 dias, e vou estender para mais 15. Contudo, isso não vai ser para todas as pessoas. Esse que é o nosso grande problema aí, né? Quando é que eu vou poder pensar nisso? Eu vou poder pensar nisso somente para aquelas empresas, ou seja, então só estou falando em seletista, para servidores públicos isso não atinge, e essas empresas seletistas, somente aquelas que estiverem enquadradas no programa de empresa cidadã. E para você se enquadrar nesse programa de empresa cidadã, você tem que preencher determinados requisitos. Um deles, para poder fazer jus a esse benefício de conceder a licença paternidade, é que haja uma tributação sobre o lucro real daquela empresa. Então, assim, nem todas as empresas vão poder se cadastrar nesse programa, logo nem todas as empresas vão poder trazer esse benefício da licença paternidade. Não, então vamos fazer Vamos devagar. Vamos devagar. Primeira coisa, não é obrigatório. Não é obrigatório. Nem todas as empresas vão ter que aderir a esse programa, digamos assim. Não só não vão ter que aderir, e tem algumas que não vão poder. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Conseguir oferecer esse benefício, é isso? Exatamente, porque elas não preenchem a característica para poder entrar nesse programa. Tá, por quê? Porque é difícil? Digamos assim, é muito burocrático? Não é questão da burocracia em si. Quando a gente fala das empresas, a gente vai ter uma série de tipos de empresas. Então, tem microempresa, nós temos a limitada, né? Então, são várias as espécies de empresa. E isso levando em consideração quanto aquela empresa ela movimenta. E uma forma de você fazer análise é com relação a quanto ela arrecada, que seria efetivamente o lucro real. Qual é o lucro que aquela empresa tem? Algumas fazem um cálculo em cima de lucro presumido. Então, todas essas que tiverem por base o lucro presumido não podem ingressar nesse programa para pleitear a licença paternidade para os seus funcionários. Só aquelas que tiver essa previsão, essa possibilidade. Além disso, eu ainda preciso de uma legislação que precisa ser feita para poder fazer esse abatimento. Por quê? Porque esse abatimento, na realidade, o que ocorre? A empresa que vai pagar para o funcionário esse valor e, posteriormente, vai ser abatido do imposto de renda que ela paga. Então, quer dizer, vai ter um subsídio aí do governo ou não? Não, na realidade, acaba sendo uma benesse que o governo faz dizendo, você, empresa, pagaria tanto de imposto de renda, mas como você concedeu essa licença paternidade, eu vou descontar esse valor que você pagaria para ele que você pagou para ele de licença paternidade no valor que você tem que me pagar de imposto de renda. Tá certo. A gente volta a conversar sobre isso mais um pouquinho. Já no próximo bloco o assunto é difícil, hein? É verdade. E aqui no estúdio a gente volta a falar com a advogada Renata Vilas Boas sobre o marco da primeira infância. A gente está tentando entender, né, doutora Renata, essas questões que envolvem a licença paternidade ampliada aí para 20 dias. É uma questão um pouquinho complicada da gente entender. Quem tem direito a essa licença ampliada? Todos os pais, a partir de agora, já está valendo? Quer dizer, quem for pai a partir de hoje, por exemplo, já tem direito a requerer esse benefício? Não tem direito a requerer esse benefício ainda. Apesar da lei já estar em vigor, a necessidade que seja feita uma outra lei
para poder trabalhar a questão orçamentária e só vai entrar em vigor mesmo no próximo exercício. Ou seja, a gente está prevendo isso para o ano que vem, só para 2017. E aí eu preciso que essa empresa, então, se cadastre nesse programa para poder, então, pedir esse abono. Então, existe isso ainda, essa etapa aí de transição que ficou um pouco a desejar. Além disso, quando a gente fala todos os pais vão ter direito, novamente a resposta é não. Somente aqueles que estiverem trabalhando numa empresa que está dentro desse programa cidadão. Senão, ele não tem como requerer esse benefício da extensão para esses mais 15 dias. E a senhora consegue estimar um prazo para que essa empresa se qualifique, se enquadre nesse programa cidadão? Na realidade, essa lei do programa cidadão, ela já existe, então eu já tenho algumas empresas que estão enquadradas, né? Então eu já tenho empresas que respondem a isso, mas o meu universo é muito pequeno. Mas essa já teria então uma facilidade maior de, nascendo essa criança, esse pai então teria aí 2 dias para poder falar que nasceu a criança e pedir esse direito. Contudo, não é todo pai que vai poder pedir, porque a gente ainda tem uma outra ressalva que a norma traz. É necessário que nesse período, o pai ele não trabalhe, então ele não pode trabalhar em nenhum outro lugar e, além disso, a criança tem que ficar sob os cuidados dele. Então, imagine uma situação em que eu tenho a gestante está aqui em Brasília e esse pai ele está, em outra cidade. Uhum. E aí ele não acompanhou a gestação, não acompanhou o parto e fala assim, agora eu quero esses meus 20 dias. Não, para ele ter a concessão desse benefício é necessário que ele esteja cuidando desta criança, que o objetivo dessa lei, na realidade, é o que a gente chama de princípio da paternidade responsável, que é esse pai assumir o papel de pai, estar presente em todos os momentos dessa criança. E o pai adotivo tem também, vai ter esse direito? A gente colocou que ontem mesmo o Supremo decidiu que a mãe adotiva não pode ter licença diferenciada em relação à mãe biológica. Isso vale para o pai adotivo? Vale para o pai adotivo também. A gente não pode fazer essa discriminação porque não há diferença que o justifique. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos, suas informações aqui no Jornal da Justiça, doutora Renata. Eu que agradeço.